E aí você deve estar se perguntando, Andrei, mas, poxa, você falou aí que se a gente coloca a pessoa numa máquina de ressonância magnética, dá para ver lá a atividade de certas redes. Será que não tem algo que eu possa ver no cérebro de uma pessoa que tem TDAH e falar, ah, ela tem TDAH? Será que não tem algo, um marcador? Será que não tem algo no cérebro de uma pessoa com TDAH que marque, né, como tendo TDAH, uma área específica, uma substância química específica, sinal químico específico? Não tem, gente. Infelizmente, nós não temos ainda um marcador biológico que possa ser usado para diagnosticar o TDAH. Não tem nada que a gente possa procurar especificamente no corpo de uma pessoa, no cérebro de uma pessoa, que vá sinalizar categoricamente, ela tem TDAH. Andrei, mas você falou da dopamina. Como eu falei, gente, muitas coisas podem reduzir nossa dopamina. Você pode estar desmotivado, pode estar a pessoa num quadro de depressão, pode ter uma série de quadros clínicos que podem fazer a pessoa ter até relacionado à alimentação, uma redução da liberação de dopamina. Enfim, então, infelizmente, a gente não tem uma coisa que a gente possa avaliar para dar o diagnóstico certeiro. Então, o diagnóstico, ele é complexo, vocês aí precisam saber disso. Não é simplesmente olhar os sintomas e você chegar à conclusão de que tem, porque pode ser outra coisa, né? E essa avaliação tem que ser feita por um médico junto com um neuropsicólogo. E essa avaliação vai levar tempo. Leva tempo, eles vão avaliar uma série de parâmetros, começando pelo sono, por exemplo, ou deveriam, né? Para ver como que a pessoa está dormindo, se está dormindo na hora certa, do jeito certo, para você conseguir eliminar todas as outras possíveis explicações. E eles vão fazer essa avaliação toda, complexa, muitas vezes seguindo um manual. Para quem não sabe, né? Existe um manual diagnóstico, chama Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Então, de tempo em tempo, pesquisadores e médicos da Sociedade Americana de Psiquiatria se reúnem e fazem uma avaliação da literatura científica relacionada a todos os transtornos mentais, e com base nos dados científicos dos transtornos mentais, os sintomas, o que a gente sabe do que está acontecendo no cérebro, nesses transtornos, eles criam um manual com critérios que devem ser usados para avaliar e chegar ao diagnóstico de um transtorno mental específico. Então, é como se fosse um manual para você diagnosticar um transtorno mental. E a última versão desse manual é a quinta versão, né? A sigla é DSM-5, em breve deve sair a sexta versão. Então, o profissional de saúde que for fazer o diagnóstico, ele provavelmente vai seguir os critérios desse manual. Acontece que muitos desses critérios, eles estão realmente um pouco vagos, assim, né? Não são tão detalhados, né? Mas, de qualquer forma, tem vários critérios que devem ser levados em consideração na hora de fazer o diagnóstico. O primeiro desses que eu quero colocar aqui para vocês. O primeiro deles, vocês precisam entender que o TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que isso quer dizer? É um transtorno, um problema que surgiu porque alguma coisa no processo de desenvolvimento do cérebro não aconteceu adequadamente. Então, depois que a gente nasce, o bebezinho nasce, o nosso cérebro continua desenvolvendo, né? Os circuitos do cérebro continuam se modificando, amadurecendo e tudo mais. Inclusive, o córtex pré-frontal, essa região que a gente tem atrás da testa, super importante para ter controle, ela é a última a chegar na sua fase adulta, na sua fase madura. A gente leva 20 e poucos anos para conseguir amadurecer por completo o nosso córtex pré-frontal, tá? Então, um processo envolvendo vários fatores ambientais e genéticos, e por algum motivo, e existem de fato fatores genéticos e ambientais que podem predispor a pessoa a desenvolver TDAH, mas por algum motivo ou por vários motivos, o processo de desenvolvimento não aconteceu como deveria. Certos circuitos começam a não funcionar como deveriam, certos sinais químicos não vão ser liberados como deveriam. No final, você tem como resultado, possivelmente, o desenvolvimento do TDAH. Tá? Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento, beleza? E para a gente fazer uma avaliação se a pessoa tem ou não, o médico, o neuropsicólogo, né? Eles vão a ideia é passar uma série de questionários e escalas para a pessoa, se for uma criança, para os pais da criança, para os professores da criança na escola. Então, tem questionários específicos para os pais, para a escola, questionários específicos para uma pessoa se ela for adulta, para pessoas que convivem com a pessoa, fazendo uma série de perguntas e escalas para você avaliar. Perguntas como, por exemplo, com que frequência você tem dificuldade para manter a atenção em um trabalho chato ou repetitivo. E aí você responde muito frequentemente, de vez em quando, pouco frequentemente, nunca. Então, tem escalas e perguntas que a pessoa vai responder, né? Isso sendo avaliado por um médico, por um neuropsicólogo. E, considerando que é um transtorno do neurodesenvolvimento,
Um outro critério que tem que ser avaliado é o seguinte, com base nessas escalas e tudo mais, né? Esses sintomas, eles têm que ter iniciado entre os 6 e 12 anos. Como é um problema que hoje entende-se que surgiu com um problema de desenvolvimento, é de se esperar que os sintomas tenham começado lá no início, lá na infância, né? Então, um dos critérios usados para diagnosticar uma pessoa com TDAH é que os sintomas têm que ter iniciado antes dos 12 anos, entre os 6 e os 12 anos. Beleza? Nesse DSM, né, nesse manual de diagnóstico, ele lista, na verdade, 18 sintomas que devem ser avaliados. Beleza? 9 sintomas relacionados à desatenção, 9 sintomas relacionados à hiperatividade e impulsividade. Beleza? Crianças, pessoal, a estimativa é de que no mundo todo, isso varia de lugar para lugar, mas no mundo todo a estimativa é de que 5% das crianças têm um TDAH. É um percentual bem grande, ou seja, a cada 100 crianças, 5 tem, a cada 1.000, 50. É bastante gente, tá? E para você diagnosticar ela, né, um critério que você tem que ter para diagnosticar a criança com TDAH é que ela tem que, dos 9 sintomas da atenção, ela tem que ter 6. Por 6 meses. Então, ela tem que apresentar 6 sintomas dos 9 listados ali no manual durante 6 meses. Então, são 6 sintomas para diagnosticar ela com déficit de atenção e 6 sintomas, ela tem que ter, né, para diagnosticar ela com hiperatividade e impulsividade, né? E nesse cenário, as escalas e questionários passados para a escola é fundamental. Porque imaginem, o professor vai avaliar a criança num ambiente completamente diferente dos pais, né? Os pais vão avaliar a criança geralmente quando está em casa, fazendo as coisas que ela faz quando ela está em casa. A escola vai avaliar a criança justamente num ambiente bem específico. Ela tem que estar lá, sentada em algum lugar, prestando atenção na aula. Então, se tem e às vezes a aula não é legal, né? Então, se tem um lugar em que esses sintomas vão ficar evidentes, de fato vai ser na escola. Por isso que é muito importante os professores, o sistema educacional de modo geral, os psicólogos de uma escola, eles entenderem sobre TDAH, para eles conseguirem estar atentos a esses sinais. Mas tem que entender com profundidade, porque, como eu disse, a criança ter os sintomas de déficit de atenção e hiperatividade não basta para dizer que ela tem TDAH. Pode ser simplesmente falta de sono, meus amigos, que é uma coisa que eu vejo muito pouco falada por aí. Os sintomas de déficit de atenção e hiperatividade que uma criança está apresentando pode ser porque ela não está dormindo do jeito que ela deveria, beleza? Além de outros sintomas, estresse e ansiedade em casa, enfim, outros fatores devem ser considerados, tá? Mas de qualquer forma, de fato, na escola é um ambiente propício para se observar esses sintomas numa criança, né? Adultos, a prevalência é de 2,5%. Que é bastante ainda, né? Então, e no caso de adultos, basta, né, para você diagnosticar ele com TDAH, os sintomas têm que ter começado lá aos 6 aos 12 anos, e dos 9 sintomas de desatenção tem que ter 5 por 6 meses. Então, um sintoma menos do que em criança. Então, para ser diagnosticado com déficit de atenção, 5 sintomas dos 9 lá que tem listados, e com hiperatividade / impulsividade tem que ter 5 dos 9 também, por 6 meses, tá? Agora, você deve estar se perguntando, né? Curioso, né? Por que a prevalência em crianças, 5%, é maior do que em adultos, né? Por que alguns indivíduos, com o passar do tempo, os sintomas amenizam ou até somem? Um dos motivos para isso, pessoal, é que, como eu disse, ao longo da nossa vida, né, do desenvolvimento, essa região ela vai amadurecendo. O córtex pré-frontal, que é a região que a gente precisa para ter controle atencional e autocontrole, ela vai amadurecendo. Então, como parte do amadurecimento, a pessoa, né, essa região do cérebro pode começar a melhorar a sua capacidade de controle por vários motivos, e a pessoa começa a conseguir amenizar os sintomas do TDAH. Um outro motivo é aprendizado, né? A pessoa vai aprendendo a lidar com os sintomas, vai aprendendo a adotar estratégias específicas. E esse processo de melhora, digamos assim, de aprendizado a lidar com sintomas, de melhora em controle atencional e de autocontrole, ele vai ser especialmente eficaz se a pessoa for diagnosticada ainda quando for criança, né? É super importante a gente conseguir diagnosticar as pessoas que têm TDAH o quanto antes, justamente para ajudar as pessoas, para aplicar o tratamento adequado, de modo que a pessoa consiga, com o passar dos anos, eventualmente até eliminar os sintomas e não ter mais os sintomas do TDAH na fase adulta. Beleza? Agora, antes de continuar, eu quero abrir um parênteses aqui, porque existe uma discussão muito interessante na literatura em relação a adultos com TDAH.
Tá? Você aí que é adulto e foi diagnosticado quando adulto com TDAH, vai achar isso interessante, porque é o seguinte, atualmente, como eu falei, entende-se que o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento e que os sintomas começam na infância. No entanto, existem algumas evidências sugerindo que a gente pode ter mais de um tipo de TDAH. E um desses tipos é um TDAH que só fica evidente, só aparece na fase adulta. Então existe a possibilidade, não estou dizendo que é isso, existe esse debate na literatura científica de que pode existir um tipo de TDAH em adultos apenas, que só fica evidente na fase adulta. Curioso, né? Existem de fato algumas evidências que sugerem isso, tá? Mas dito isso, atualmente entende-se que o TDAH, os sintomas já começam na infância, beleza? Ainda que você tenha sido diagnosticado só na fase adulta, um dos critérios que vai ser avaliado para dizer que você tem TDAH é se os sintomas começaram lá na infância, o que é também um complicador, né? Porque às vezes você não lembra. Começou na infância? Pô, não lembro, eu era criança, aí tem que perguntar para os pais, mas talvez você não tenha contato com os seus pais, e aí tem que perguntar para quem, como é que você vai avaliar se você tinha sintomas na infância, né? Então, entendem, o diagnóstico não é tão simples, né? Agora, então, de novo, pessoal, o diagnóstico é feito por um médico, um neuropsicólogo, leva tempo porque ele tem que avaliar uma série de sintomas para ver se eles estão presentes por pelo menos 6 meses. Isso é feito por meio de questionários, escalas passados para você, para os seus pais, para a escola e tudo mais. Os sintomas eles têm que ter iniciado entre 6 e 12 anos. Um outro critério para dizer que a pessoa tem TDAH, os sintomas eles têm que estar presentes em mais de um ambiente. Se a pessoa pega e fala assim, Andrei, eu tenho todos esses sintomas, mas só quando eu estou na escola ou na faculdade. Bom, estranho, né? Porque provavelmente uma explicação para isso é que a escola e a faculdade é um ambiente específico que talvez esteja te estressando demais, te deixando ansioso, ou talvez seja muito entediante. De modo que, como eu falei, você tem pouca dopamina nessa região ou o seu cérebro está funcionando de um jeito específico nesse ambiente específico, fazendo com que você tenha os sintomas de déficit de atenção e tudo mais. Então, se o sintoma está presente só em um ambiente, isso precisa ser melhor investigado, porque uma pessoa que tem TDAH é de se esperar que ela tenha os sintomas em mais de um ambiente, porque o problema não é o ambiente, é que o cérebro não está funcionando do jeito que deveria. Os mecanismos relacionados a controle não estão controlando como deveriam, entendem? Então, isso é um critério importante, tem que estar presente em mais de um ambiente. E, finalmente, eu acho que o maior complicador, o que complica mais o diagnóstico, não pode ter outra explicação. Os sintomas não podem ser explicados por outra coisa. Então, você tem que eliminar todos os outros possíveis confundidores. Você chega lá para fazer o diagnóstico. Tem que avaliar o seu sono. Primeira coisa, tem que avaliar, como eu já falei, acho que agora é a terceira vez que eu já estou falando. Tem que avaliar a qualidade do seu sono. E se não estiver adequado, se a pessoa não estiver dormindo bem, na hora certa, do jeito certo, com a qualidade certa, o sono tem que ser regulado. Parte do diagnóstico, assim como do diagnóstico de vários outros transtornos, isso vale para vários transtornos mentais, é você regular a rotina da pessoa, especialmente o sono. Por quê? Como eu disse, quando o sono está ruim, praticamente nada funciona direito. Então, como é que você vai dizer que a pessoa tem um problema X quando talvez aquele problema seja só porque ela está dormindo mal? Então, parte do diagnóstico envolve regular o sono da pessoa. Depois que a pessoa estiver dormindo na hora certa, acordando na hora certa, dormindo com a duração certa, com a qualidade certa, tudo ok, aí sim você pode falar, bom, esses sintomas não estão sendo causados pela falta de sono. E o mesmo vale para ansiedade, para estresse, para, qualquer outros aspectos importantes da saúde da pessoa. Então, isso tudo tem que ser avaliado e eliminado, e é por isso que o diagnóstico leva tempo. Leva meses. Tem que ficar acompanhando a pessoa de tempo em tempo, questionário, escala, regula isso, regula aquilo. Só depois de você avaliar que tem pelo menos 5, 6 sintomas presentes por mais 6 meses, em mais de um ambiente, os sintomas começaram na infância, em mais de um ambiente, e não tem nenhuma outra explicação, não é sono, não é estresse, não é ansiedade, aí você fala, tá, beleza, você tem TDAH.